Maxine. Por quê? Oxente, eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Que eu não entendi. Mas eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Não, eu não sei o que foi que eu fiz, não. Eu não sei o que foi que eu fiz. Atenção. A Lívia não pode sair do quarto e deixar ninguém. Ah, meu Deus do céu. Ah, não acredito, cara. O Ian ficou dormindo. Tudo bem. Eu ia perguntar, imaginei, fiquei quieta. Amiga, não tinha como saber. Aconteceu de madrugada, de manhã cedo, não é culpa sua. Não tinha como saber. Calma. Ela não me Todo mundo sabe que não tinha como saber. É, amiga. Ela ficou lá dentro. Você não pode, sabe? Meu Deus.